Glória a Jesus, aleluia. Deus maravilhoso. Glória seja dada ao teu santo nome. Amém. Boa noite, meus amados irmãos. Estamos chegando mais uma quinta-feira com um momento com a palavra. Falando da palavra de Deus, falando do amor de Deus. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, te exaltamos, Senhor, pela tua infinita graça. Ó Deus bom. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Antes de começar a falar do amor de Deus, de dar entrada aqui na palavra. Graça e paz, pastora Selma. Aleluia. Pai querido, nós te adoramos, te louvamos, exaltamos ao teu santo nome, porque o Senhor é maravilhoso. Querido Pai, ó Senhor, que o Senhor possa falar das nossas vidas através da tua palavra. Querido Pai, nós te adoramos e te louvamos e te exaltamos em nome de Jesus. Aleluia! Bom demais, né? Jarcileide Valadão, boa noite para você também. Boa noite para Valcir, boa noite para esse povo maravilhoso que está chegando. Amém? Glória a Deus. Hoje à noite nós vamos traçar aqui uns comentários, compartilhar umas palavras lindas da Bíblia. João capítulo 9, versículo 1. Vamos falar hoje, o tema da palavra de hoje é crer e obedecer. Princípios de sabedoria. Né, Marilza? Marilza Gomes já está na linha, né? Também já está também minha fiel escudeira, a pastora César, né? Cuidando ali da intercessão. Que maravilha. Sim, né? Trabalhando, povo de Deus. Então vamos falar hoje, irmãos, sobre o cego de nascença. É um texto muito conhecido, né? Muito conhecido mesmo, né? Que nós, né, sempre ouvimos falar, pregar. Muitas pessoas já pregaram esse texto, né? Inclusive nós mesmos já pregamos algumas vezes. Mas cada vez que nós lemos esse texto, nós deliciamos muito mais ainda com essa história, uma história fantástica do poder de Deus, das maravilhas de Deus. Né, Graça? Maria das Graças também já está conosco. Boa noite para vocês, né? Então, João capítulo 9, Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. Nós vamos ler inicialmente até o versículo 8, tá bom? Diz a palavra de Deus assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Irmãos, né? Decore bem a história aí. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou nos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmola? Não é este aquele que estava pedindo esmola? Né? Que maravilha de palavra, né? Na verdade, ela é mais longa, né? Tem muito mais versículos, mas nós vamos discorrendo durante a ministração nesta noite. Amém? Boa noite, Lúcia. Paz do Senhor. Então, esse episódio ocorreu durante a festa dos tabernáculos, uma das 3 festas mais importantes da tradição judaica. Então, tem a festa da primícia, a festa da Páscoa e a festa dos tabernáculos, né? Então Jesus tinha saído da Galileia e veio para a Judeia justamente para participar da festa dos tabernáculos. Então ele teve na festa, né, durante o dia, e na noite, né, ele foi para o Monte das Oliveiras.
saiu, foi para o Monte Oliveira e provavelmente foi para Betânia, onde ele geralmente se hospedava, na casa de Lázaro. A Bíblia não fala, mas supomos que ele tenha ido até Betânia para se hospedar lá, passar a noite, né? Então, no dia seguinte, no sábado, Jesus voltou, né, e para o templo, onde estava em andamento a festa dos tabernáculos. E ali, então, aconteceu em primeiro lugar, registro no capítulo 8, o encontro de Jesus com aquela mulher adúltera, que é também uma história fantástica, irmãos, né? A história da mulher adúltera. Quando Jesus disse para ela: cadê aqueles que te condenam? Se ninguém te condena, menos eu, né? Mas nós não vamos falar hoje desse tema, vamos falar hoje do cego de nascença. Então, quando Jesus saiu do templo, depois daquele episódio com a mulher adúltera, ele caminhava pela rua com seus discípulos, né? Ele caminhava pela rua com seus discípulos e ele viu um homem cego. Mas não era qualquer cego. Tinha uma particularidade naquele cego. Ele era um cego de nascença, ou seja, um homem que havia nascido cego. Boa noite, Iris. Estamos aqui, né? Irão, Voladão, gente boa demais. Então, Jesus encontrou com viu aquele cego e, como sempre, Jesus, quando via alguém necessitado, alguém que estava enfermo, Jesus se manifestava, né? E naquele momento Jesus também se manifestou quando ele viu aquele homem mendigando, pedindo esmola, aquele homem cego de nascença. Foi aquela situação que desencadeou uma das histórias mais lindas e mais emocionantes narradas nas Santas Escrituras, a história do cego de nascença. Então, no descorrer do texto, né, começando o versículo 1, diz: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Então, Jesus sempre viu o necessitado, irmãos, né? Jesus viu um cego naquela oportunidade, mas também naquela oportunidade que ele andava, ele viu o coxo, ele viu o aleijado, viu o surdo, porque os olhos de Jesus estavam sobre aqueles que necessitavam de bênção, né, pastora Selma? Os olhos de Jesus sempre estão sobre aquelas pessoas que precisam ser abençoadas. Os olhos de Jesus estão sobre mim, está sobre você, está sobre a nossa família, para nos abençoar, para nos socorrer. Mas naquele momento ele viu um cego, um homem que não via, que não enxergava. Desde o seu nascimento aquele homem era cego. Então, a sua necessidade, a necessidade daquele cego, as minhas necessidades, não passaram e não passam despercebidas aos olhos do Mestre. Jesus sempre está olhando para nós, né? Conforme está escrito lá em Jó 28, 24. Porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Então Deus nos vê, Deus nos contempla e vê a nossa necessidade. Toda vez que nós precisamos, toda vez que nós invocamos o seu nome, ele está presente para nos ouvir, para nos, né, socorrer. Mandar um abraço especial para a irmã Cleia Barros, né? Mãe Cleia, lá de Conceição do Araguaia, que está aqui em Goiânia, né? Então também para Suzete Valadão, graça e paz, minha irmã, graça e paz para você. Então, naquele momento, irmãos, Jesus viu aquele cego e o seu coração despertou o interesse de abençoar, de socorrer aquele homem, porque era a missão de Jesus, né? Porque Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: não necessitam de médicos são, mas sim os doentes. Esse texto está em Mateus 9:12. Então, por quê? Porque Jesus disse: não necessita de médicos são os sadios, mas os doentes, né? E Jesus fala também no versículo 32 do capítulo 9 de João, esse capítulo nós estamos lendo, né, que aquela situação do cego era muito, muito peculiar. Porque diz lá nesse versículo 32 do capítulo 9, que desde que o mundo existe, jamais se ouviu que tenha alguém aberto os olhos do cego de nascença. Mas aquele homem, aquele cego, não estava em qualquer situação, ele estava diante do Mestre, ele estava diante do Senhor, o que pode restaurar a visão, o que pode restaurar a audição, o que pode fazer o que ele quiser, porque ele é Deus poderoso, né?
Então aconteceu um diálogo interessante entre os discípulos e o mestre. O discípulo também olhava para aquele cego e no versículo 2 fala assim: os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? A primeira pergunta que o discípulo faz é uma pergunta meio sem lógica. Por quê? Porque quem pecou este, mas como se ele nasceu cego? Ele não poderia ter pecado antes de nascer. Então, sugere então a segunda possibilidade. Quem pecou então foi seus pais que pecaram para que ele nascesse cego? E por que será que os discípulos falaram isso, irmão? Porque existia, né? A pergunta dos discípulos estava baseada na crença que a enfermidade física ou sofrimento eram devido a pecado, quer dos pais, quer da própria pessoa, né? Sempre existia aquela crença. Se alguém aconteceu alguma coisa, uma enfermidade, é porque aquela pessoa estava em pecado, ou porque os seus pais pecaram, né? Existia aquela tradição. Então naquele tempo, a cegueira era uma espécie de maldição. Se a pessoa fosse cega de nascença, invocava-se a crença de que a maldição fosse hereditária, devido ao pecado de algum antepassado do cego, né? Isso baseado em quê? Baseado na lei de Moisés. Quando Moisés escreve lá em Números capítulo 14, versículo 18, diz assim: o Senhor é tardio em irar e rico em bondade, ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não inocente o culpado. E visita, presta atenção, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e a quarta geração. Então existia esse campo de maldição devido, né, à iniquidade dos pais, dos antepassados, dos avós. Então os discípulos basearam nesse contexto para fazer aquela pergunta: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais para que ele nascesse cego, né? Mas Jesus respondeu no versículo 13. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Aqui é algo que nós também começamos a meditar, irmãos. Como assim? Como que aquele homem nasceu cego e viveu cego? Relatos de estudiosos dizem que aquele homem tinha mais de 40 anos de idade, 40 anos de cegueira. Então quer dizer que aquele homem passou 40 anos cego por um propósito de Deus? A gente começa a interpretar essas coisas. Sabe, irmão, mas nós temos que entender que Deus tem os seus propósitos e Ele manifesta os seus propósitos de acordo com Ele quer. Isto, né, compreende diante do fato que Deus permite situações em nossas vidas, primeiro visando fortalecer a nossa fé e também para manifestar o seu poder. Quantas pessoas Jesus curou durante o seu ministério? Pessoas já adultas. Quer dizer, então que aquelas pessoas todas estavam em pecado? Não, é porque para que Jesus curasse um cego era preciso existir o cego. Então aqueles homens que nasceu cego, eles tinham como propósito de que através dele a obra de Deus fosse manifestada. Foi uma permissão que Deus fez para aquele homem tivesse aquele estado de cegueira, e não era uma cegueira normal. Nós lemos lá em Marcos capítulo 10 a história do cego Bartimeu, que era um homem que se tornou cego, que não nasceu cego, mas ele ficou cego por alguma razão. Este homem de João capítulo 9 fala de um homem que já nasceu cego e viveu cego até provavelmente os 40 anos, 45 anos, quando ele teve aquele encontro maravilhoso com Jesus. Isso eu quero que os irmãos entendam. Quando nós, irmãos, temos um encontro com Jesus, quando nós encontramos Jesus, Jesus transforma a nossa vida. E toda a cegueira que existe em nós, Ele tira, Ele restaura. E às vezes nós pensamos assim: mas cego é só aqueles que não enxergam. Sim, literalmente é. Mas existe muitas cegueiras em nossas vidas, irmãos. Existe um provérbio muito popular que diz que o pior cego é aquele que não quer enxergar, aquele que não quer ver. Está diante de uma situação, mas não quer assimilar aquela situação.
E às vezes nós somos assim. Espiritualmente, às vezes nós somos cegos de muitos e muitos fatos em nossas vidas. Mas assim como aquele homem, no dia que ele teve um encontro maravilhoso com Jesus Cristo, a sua visão, a sua vista foi restaurada. Da mesma maneira, eu e você, no momento que nós temos um encontro maravilhoso com o Senhor dos Senhores, todas as nossas deficiências, todas as nossas necessidades são restauradas. Aí você pergunta para mim, mas pastor, então quer dizer que eu aceito Jesus? Não vou ter mais dificuldade na minha vida, não vou ter mais enfermidade? Não é bem assim. Veja o que aconteceu com esse homem. Deus permitiu que aquele homem vivesse cego por durante muito tempo, para que se manifestasse nele a glória de Deus, para que a sua fé fosse fortalecida. Isso acontece conosco às vezes, irmãos. Quantas enfermidades têm se levantado em nossas vidas para que a nossa fé seja fortalecida. Porque Paulo disse, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Porque o ser humano tem a síndrome da amnésia e esquece facilmente das coisas. Então é muito comum, quando nós estamos no bem bom, quando nós estamos com a nossa conta bancária recheada, quando nós estamos com a nossa despensa cheia de mantimento, acho que as coisas tudo estão andando maravilhosamente bem, a tendência do ser humano é esquecer de Deus. Deixar Deus para lá. Se sobrar um tempinho eu vou orar a Deus. Se sobrar um tempinho eu falo com Deus. Se sobrar um tempinho eu leio a palavra. E às vezes Deus permite que aconteça alguma coisa conosco para nos chocar, para nos balançar. Não era as palavras que eu queria falar não, porque ela não veio, né? Ela não veio a palavra, né? Mas Deus permite que aconteçam as coisas para que nós sejamos despertados. Né, irmã Valéria? Valéria Vitalino, boa noite para você. Também para a irmã Dani, nossa líder. Boa noite. Então, irmãos, assim como aquele homem viveu durante muito tempo cego, desde que nasceu, para que a obra de Deus fosse manifestada, às vezes Deus permite situações em nossas vidas para que a nossa fé seja provada, seja aumentada. Porque a Bíblia diz que as tribulações deste mundo não se comparam com a glória de Deus. Não é isso? Então Deus permite às vezes situações para que nós sejamos fortalecidos. É muito normal o ser humano, ter esse propósito, ter esse modo de vida, de procurar Deus no momento mais difícil de sua vida. Nós temos tido muito exemplo, nós trabalhamos há mais de 30 anos, nós militamos no Evangelho há mais de 30 anos. E quantas pessoas, né, no momento da dificuldade, da doença extrema, se entrega, né, se cai aos pés do Senhor em busca. Mas às vezes, pessoas que não buscaram quando estavam em situação melhor. Mas no momento da dificuldade, da doença, e a pessoa cai aos pés do Senhor. Ainda bem por isso, irmãos. Não importa se o momento importante é que nós reconheçamos que o Senhor é o nosso Deus e que Ele que tem a solução para toda a nossa vida. É Ele que cura nossas cegueiras. É Ele que trata a nossa audição. Irmão. Maria das Graças, também mandar um abraço para Ana Souza. Muito boa noite para você também, tá bom? Os irmãos vão aparecendo por aqui, né? Às vezes passa alguém que tem a falar. Mas eu vou dar outra boa noitezinha, fala alguma coisa que às vezes a gente consegue falar com os irmãos durante a ministração, tá bom? Então Jesus respondeu, nem ele pecou. Eu falei assim, seria impossível aquele homem pecar para nascer cego, porque não tinha nascido ainda. Nem seus pais, mas foi para que se manifestasse a glória de Deus. Essa tradição, amado, de que os pais eram responsáveis
pelas enfermidades dos filhos até a terceira, quarta e quinta geração, era algo comum que os judeus pensavam daquela maneira. Uma pessoa estava doente, adoecia, era cego, era mudo, era surdo, era aleijado, porque os seus pais pecaram. Mas Jesus não tem este propósito. E o próprio Deus não referendou esse pensamento quando ele escreve em Deuteronômio 24:16 assim: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada um será morto pelo seu próprio pecado. Então, da própria lei de Moisés, Deus já elimina esse contexto, esse pensamento da hereditariedade da enfermidade. Então, o Senhor fala aqui, escrevendo através de Moisés, que os pais não seriam mortos por causa dos pecados dos filhos, nem os filhos seriam mortos por causa do pecado dos pais. Olha o exemplo bem da família de Corá, ou de Coré. Quando a família de Corá se rebelou contra Deus, contra Moisés, durante o trajeto do Êxodo, eles foram mortos, mas os seus filhos não morreram. E os filhos de Corá se tornaram grande bênção para Moisés. Então, essa teoria de que a enfermidade, a doença vem por hereditariedade, o próprio Senhor diz que não pode ser assim. Não pode ser alguém condenado pelo erro dos outros. Então, não pode, portanto, ninguém nascer doente por causa do pecado dos pais. É isso que Jesus quis dizer aqui. Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Está bem clarinho? Porque Jesus veio, irmãos, justamente para trazer luz. Jesus veio justamente para trazer a cura, para trazer a salvação, para trazer a libertação para as pessoas enfermas, para as pessoas doentes, para os cegos, para os surdos, para os aleijados. Não, isso está escrito lá em Lucas capítulo 4:19, que diz: ele veio para pregar a liberdade aos cativos, para trazer restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor, que é o Evangelho da Graça. Entendido? Entendido, amados? Então, irmão, esse é o papel que Jesus veio fazer. Libertar, trazer liberdade aos cativos. E a cegueira era uma espécie de cativeiro, e ainda é, irmãos. Uma pessoa que é cego, ele tem grandes dificuldades na sua vida. Mesmo hoje, diante de tantos recursos que existem, recursos digitais, recurso alfabético, mas mesmo assim, existe muita dificuldade na vida de um cego. Muito mais naquela época. Porque hoje nós temos, por exemplo, deputados que são cegos, empresários cegos, mas que eles têm recursos tecnológicos que ajudam a suprir essa deficiência. Naquele tempo, não. Uma pessoa cego, ele era condenado automaticamente à mendigagem, a pedir esmola, a viver se esmolando. Mas Jesus veio para tirar esta situação. E naquele dia, aquele cego teve um encontro maravilhoso que transformou a sua vida. O Jesus amado, Jesus Senhor do Senhor, que encontrou aquele cego naquele dia, é o mesmo Jesus que quer encontrar conosco hoje, que quer fazer parte de nossas vidas hoje, que quer transformar a nossa vida hoje. É o mesmo Jesus. E no versículo 4, dando continuidade ao texto, fala: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, Jesus falando, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. É claro que Jesus está falando aqui da sua vida, da sua morte. Ele está dizendo, quando ele se refere enquanto é dia, está dizendo enquanto ele estava vivo. Porque depois da sua morte, ele não poderia, até que ele se manifestasse em glória, realizar milagres.
Isso acontece conosco também, mas nós temos que pegar esse versículo que Jesus citou para balizar nossas vidas, fazer as nossas obras enquanto é dia, enquanto nós estamos vivos. Porque quando vem a noite, a morte, não podemos mais fazer nada. Então, é errado a ideia de que as pessoas alcançam qualquer favor depois de morto. Biblicamente não existe nenhuma orientação a este respeito. Eclesiastes fala que não existe favor após a morte. Então Jesus está falando aqui, referindo a ele próprio, que deveria trabalhar enquanto ele estava vivo, fazer os milagres enquanto ele estava vivo, mas é uma palavra que se aplica também para nossas vidas hoje. Devemos fazer a obra de Deus, as obras de Deus, enquanto estamos vivos, enquanto é dia. Porque a noite vem, porque a morte vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Então é tempo de fazer a obra de Deus. É tempo de praticar as boas normas do Senhor. E o capítulo 12 de Eclesiastes, quando fala sobre o fio de prata, que rompe-se o fio de prata, ele diz que rompe-se, que a pessoa morre. E no momento que a pessoa morre, chega a noite, a escuridão, e quando não podemos mais fazer nada. Portanto, amados, não devemos nos iludir que nós iremos alcançar algum favor de Deus, algum perdão de Deus, depois da nossa morte. A nossa salvação, que é nos dada através de Jesus Cristo, através do encontro maravilhoso que nós temos com Ele, tem que ser manifestado enquanto nós estamos vivos. Aceitar Jesus hoje, recebê-lo hoje, deixar que Ele se manifeste em nossas vidas hoje, deixar que Ele trabalhe em nossa casa, que Ele reine em nossa casa hoje, enquanto é dia, antes da noite chegar, antes de romper o fio de prata. Jesus veio na sua missão principal para restaurar as pessoas necessitadas. Como ele escreveu, não precisa de médico aqueles que estão sadios, mas aqueles que estão doentes. E Jesus veio justamente para trazer vida àquelas pessoas que estavam espiritualmente mortas. E lá em Isaías capítulo 35, versículo 5, o profeta já fala que o Jesus viria então para abrir os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. E mais, Mateus 11, 5, quando João Batista ouviu falar dos milagres que Jesus fazia, ele mandou 2 discípulos procurar Jesus e perguntar: Senhor, és tu mesmo que havia de vir ou virá outro? Jesus mandou dizer para João: olha, fale para João o que está vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho da salvação. Está entendendo? Esse é o motivo para o qual Jesus veio, para restaurar a visão dos cegos, para restaurar a audição dos surdos, para limpar os leprosos, para restaurar a vida das pessoas. E aqueles que estão espiritualmente mortos, ser ressuscitados através da pregação do Evangelho da Salvação. Porque, conforme está escrito no versículo 5, Jesus diz: porque enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo.
E eu fico fantasiado no que está escrito lá em Mateus capítulo 5. Jesus diz uma palavra interessante, ele diz: vocês são a luz do mundo. É o único atributo que Jesus compartilha conosco, irmãos, é esse. É o único atributo de divindade que Jesus compartilha conosco, é ser luz. Ele disse: enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto é dia. Mas Jesus disse também para mim e para você: vocês são a luz do mundo. Isso quer dizer que Jesus, quando nos deixasse aqui na terra, que fosse ao céu, nós ficaríamos para resplandecer a sua luz, para resplandecer a luz que ele brilhou em nós através do Evangelho. Certo? Maravilha, mano. Deixa eu mandar uma boa noite aqui para o eletricista mais competente do mundo. Meu irmão, meu amigo, Raimundo Nonato. Meu eletricista predileto. Abraço para você, tá? Que Deus te abençoe. A você e sua querida família. Então, irmãos, é importante. Mateus capítulo 5, Jesus fala para mim e fala para você: vós sois a luz do mundo. Não se coloca uma lamparina debaixo da cama, mas coloca onde ela possa brilhar. Então Jesus passou para nós esse atributo de divindade, de também ser luz para as pessoas, de também ser luz onde nós vivemos, de também ser luz na nossa casa, também ser luz por onde passamos. Porque Jesus disse: enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo, mas quando eu partir, vós sois a luz do mundo. Que missão maravilhosa o Senhor passou para mim e para você. E o próprio Jesus disse em João 9,39, neste mesmo capítulo, lá mais na frente, diz assim: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que não veem, e aqueles que veem, se tornem até cegos. Então eu estava falando do espiritualmente cego, pessoas que não enxergam, mesmo tendo olhos abertos. E no capítulo 8, versículo 12, Jesus, está escrito assim: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Porque enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Mas quando eu partir, vós sois a luz do mundo. E ele diz mais, em João 12,46, eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que em mim crê não permaneça nas trevas. Está vendo que maravilha, né? Então, amado, para aquele discípulo, Jesus explicou claramente: olha, não foi este cego que pecou, não foi os pais dele que pecaram, mas esta cegueira que está nele era para que se manifeste hoje as obras do Pai. E quantos enfermos, quantos coxos, quantos aleijados, quantos cegos, quantos surdos, foi manifestada as obras do Pai quando Jesus estava no seu ministério, e ainda hoje se manifesta. Porque o Jesus que curou cego, o Jesus que curou surdos, o Jesus que curou os coxos, é o Jesus que nós servimos hoje. Amém? Glória a Deus, né? Graça por que amém. Que bom, maravilha. Então, os discípulos, quando receberam aquela explicação do Senhor, de que não foi aquele cego que pecou, não foram seus pais, então Jesus entrou em ação para manifestar o seu poder, para trazer visão àquele cego. Mas aconteceu um fato extraordinário, irmão. Olha só o versículo 6.
Dito isto, eu gosto demais disso aqui, irmãos. Dito isto, Jesus cuspiu na terra. Que coisa, hein? Cuspiu na terra, tendo feito lodo com a saliva, aplicou o lodo nos olhos do cego. Que coisa, hein? Este ato de Jesus, além de inusitado, foi um tanto estranho, irmãos. Imagine se fosse hoje. Todos iam acusar o Senhor de ser um ser antissocial, anti-higiênico e outras coisas mais. Já pensou alguém cuspir no chão, misturar o cuspe com a terra, colocar nos olhos de cego? Entretanto, ali, irmão, estava o lodo, a lama, mais santa e mais poderosa de todos os tempos. Vocês estão entendendo a magnitude? Ali estava a lama, feita com a saliva do Senhor Jesus, capaz de curar cego. Aí você fala assim, irmão, mas foi só naquele tempo. Não, irmão, Jesus ainda está fazendo lodo e aplicando nos olhos de muita gente. Você acredita nisso? Ah, eu não vejo. Sim, exatamente. Mas Jesus ainda faz lodo e aplica nos olhos de muitos cegos. Não somente aquele cego de olhos, mas também cego de mente e de espírito. Sabe, amados, Deus sempre usa as coisas mais simples para as suas realizações mais imponentes que existem. Lembra do cajado de Arão e Moisés? Que era com eles que ele realizava as maravilhas, as pragas sobre o Egito? Com um cajado, um pedaço de madeira. E quem te lembra, amado? Lembra que Jesus foi crucificado num pedaço de madeira. Eu acho que esse relógio está andando mais rápido que outros dias, irmão. Que maravilha de Deus essa, né? Não é, pastora Selma? Deus sempre usa as coisas mais simples para as suas realizações mais imponentes. Semana passada nós ministramos sobre o duelo de Davi e Golias. O que Davi usou para matar o Golias? Foi uma espada feita de ouro ou de prata? Não, ele usou uma pedra. Porque Deus usa as coisas mais simples para as suas realizações mais importantes. Porque com o cajado Moisés colocou sobre as águas do Mar Vermelho e ele se abriu. Com a capa de Elias, Eliseu tocou o Rio Jordão e ela se abriu. É por isso que Paulo, escrevendo na sua carta a 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 28, diz: Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as simples, aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são. Versículo 29 diz: a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Tá rápido mesmo, né, pastora Selma? A loja está andando rapidão. Que bom, não tem problema não. Então Deus escolheu as coisas humildes. Deus escolheu o lodo feito de saliva e barro para curar a cegueira de um homem e para curar a cegueira de tantas pessoas até hoje. Ele usa as coisas simples para envergonhar os sábios, né, pastora? Isso mesmo. Então, por que, irmão? Porque no versículo 29 do capítulo 1 de 1 Coríntios, Paulo fala: a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus.
E no capítulo 1, versículo 18, Paulo ainda escreve: porque certamente a palavra da cruz, o evangelho, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O poder de Deus está na palavra. Vamos andar aqui para nós terminar essa análise aqui. E o que aconteceu, amados? Jesus, então, cuspindo no chão, misturou com o dedo ali o cuspe e a terra, fez uma lama, um lodo, aplicou nos olhos do cego. Mas aí acontece algo mais extraordinário ainda. Jesus disse: vai, te lava no tanque de Siloé. Ele foi, lavou e voltou vendo. Aleluia, glória a Deus. Aqui acontece algumas perguntas interessantes. Por que Jesus não falou para aquele cego: veja, como ele falou com tantos? Jesus poderia ter colocado a sua mão sobre os olhos daquele cego e declarado: que tu veja agora. E aquele cego seria curado. O cego Bartimeu foi assim e tantos outros. Por que então todo aquele ritual, amados? Por que Jesus não curou aquele cego momentaneamente? Então nós temos como resposta o princípio da obediência. Qual que é o título dessa palavra? Crer e obedecer. Princípio de sabedoria. E é interessante que aquele dia era um sábado. As pessoas não podiam fazer nada no sábado, nem mesmo ir no tanque de Siloé. Mas Jesus disse para aquele: vai e lava-te no tanque de Siloé. O tanque de Siloé era uma piscina que existia em Jerusalém na época de Jesus. E é interessante que a Siloé, a palavra Siloé em hebraico, significa o enviado. Não fala alguma coisa, irmãos? Não tem uma conotação muito grande, uma correlação com o mestre, o enviado? É. Então Jesus mandou que aquele homem fosse no tanque, o enviado, no tanque de Siloé, e lavasse. Ele foi, lavou e voltou vendo. Vocês entenderam? Que mais extraordinário que fazer um lodo com cuspe aplicar nos olhos do cego foi mandar ele lavar os olhos no tanque de Siloé. Outra resposta para essa questão, irmãos, é que Deus aqui aplica o princípio da capacidade. Ou seja, Deus não faz o que nós podemos fazer. Deus sempre experimenta em nós a nossa capacidade de realizar aquilo que está ao nosso alcance. Curar a cegueira. O cego não podia, mas ir até o tanque ele podia. Porque Deus é o Deus do impossível. Ele faz as coisas impossíveis, mas o possível cabe a nós fazer. O que nós lembramos, irmão? Vocês lembram daquele caso do leproso, do general sírio, chamado Naamã? Ele tinha contraído uma lepra. E um dia uma moça escrava que morava na casa dele disse para ele, para a senhora dele: ah, se o meu senhor fosse até Israel, lá tem um homem de Deus que curaria a sua lepra. Automaticamente Naamã pegou uma cavalaria, muitos carros carregados de joias, de riquezas, de roupas, e rumou para Israel. Chegou na porta do profeta Eliseu, estancou o seu carro, sua carruagem, e ficou esperando que Eliseu abrisse a porta, viesse até ele, passasse a mão sobre a sua cabeça, fizesse uma oração milagrosa e a lepra desaparecesse. Não é isso? Mas não foi assim, irmãos. Eliseu chamou o seu moço Geazi e disse: fala para aquele general, para ele ir até o Rio Jordão, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão,
e ele será curado. Aquele homem, irmãos, ficou muito nervoso. E ele diz: como assim? Por acaso não existe rios em Damasco muito mais limpo do que o Jordão, que eu poderia mergulhar e ser limpo? Mas aí seu servo disse: olha, ele está te pedindo algo impossível? Não, ele está te pedindo algo possível. Porque o impossível é a cura que você vai receber. Mas o possível é ir até o Rio Jordão e mergulhar nas águas. E o que essa história nos conta? Está escrito lá em 2 Reis, no capítulo 5. Conta essa história que o general Naamã mergulhou 7 vezes e após a 7ª vez a sua pele ficou limpa como a pele de uma criança recém-nascida. Você está entendendo? Porque lavar no Rio Jordão ele podia fazer. Estava dentro da sua capacidade, estava dentro da sua possibilidade, estava dentro daquilo que estava ao seu alcance. A cura não seria dele, seria de Deus, mas a ação de tomar banho, de lavar no Rio Jordão seria dele, sim. E se ele não tivesse ido e se lavado no Rio Jordão, ele não tinha recebido a cura. Assim como aquele cego. Se ele não tivesse obedecido ao mestre e tivesse ido até o tanque de Siloé para se lavar, ele não teria recebido a cura da sua cegueira. Estão entendendo? Porque é mais importante obedecer do que sacrificar. Não é isso que está escrito em Samuel, 1 Samuel 15, 22? Tem porventura o Senhor tanto prazer em sacrifício, como em que alguém obedeça a sua palavra? Porque eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Aquele cego, ele não viu o que Jesus aplicou nos seus olhos, porque ele estava cego. Mas as pessoas disseram para ele. Jesus disse: agora tu vai lavar lá no tanque de Siloé. E ele foi. Ele não duvidou. Ele não pertanejou. Sabe, amados, é uma grande dificuldade que nós temos, nós, ser humano, homens, é obedecer a palavra de Deus. Nós não queremos obedecer a palavra de Deus. E é a obediência que traz a cura. É a obediência que restaura a vida. É a obediência que me restaura e restaura você. Mas às vezes a obediência custa sacrifício. Às vezes a obediência custa tirar o nosso conforto. Quantas vezes, amados, no momento que nós irmos para a igreja, no nosso domingo, quantas pessoas preferem o conforto do seu sofá para assistir um jogo de futebol, que eu não sou nada contra assistir jogo de futebol, eu assisto, mas jamais deixo de ir à casa de Deus por causa disso. É preciso nós tomar em nossos corações o princípio da obediência, porque gera em nós a sabedoria. O princípio da fé, de crer e não duvidar, passa por obedecer a palavra de Deus, aquilo que Deus coloca em nossas vidas. Né, pastora Selma? Aquele cego foi. Então ele foi, lavou e voltou vendo. Ele foi. Certamente aquele cego era guiado por alguém, um guia, que falou para ele: olha, o homem chamado Jesus aplicou o lodo nos seus olhos. Vamos ao tanque de Siloé.
Amados. Versículo 8 diz: então os vizinhos, os que dantes conhecia de vista como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Amado, era. Porque quando Jesus entra na minha vida, quando Jesus entra na sua vida, quando Jesus entra em nossas vidas, tudo se transforma, tudo se faz novo. Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás. Tudo se fez novo. Não é este aquele que pedia esmola? E o homem dizia: sou eu, sim, sou eu recebi a cura, eu recebi o milagre, eu recebi maravilhas do nosso Deus. Sou eu. Aí começou um grande burburinho, amados. Aquele homem foi levado aos fariseus e dizia: como pode um homem pecador fazer um milagre desse? Este homem é um pecador, falando de Jesus. Mas no versículo 25 do capítulo 9, eu estou pulando um pouquinho aqui, irmãos. Aquele cego disse: olha, se ele é pecador eu não sei. Uma coisa eu sei, que eu era cego e agora vejo. Aleluia. Está entendendo, amados? E eu falo isto. Uma coisa eu sei, que eu era cego e agora vejo. Que eu era pecador e agora fui salvo pela misericórdia de Deus. Uma coisa eu sei, que eu era morto e revivi. E em nova criatura me transformei. Amém. Glória a Deus. Essa palavra, irmão, nós poderíamos discorrer mais ainda, né? Durante os versículos seguintes. Mas só até aqui traz para nós uma ideia do quanto é importante obedecer, de quanto é importante crer. Mesmo que nós não estamos vendo, crer. Aquele cego não viu o que foi colocado nos seus olhos, mas ele obedeceu à voz do mestre. Vai e lava no tanque de Siloé. Né, Iranlê? Boa noite para você, minha amiga. Deus te abençoe. E ele foi e voltou vendo. Amém? Glória a Deus. Estamos chegando ao final desta palavra tão maravilhosa, desta quinta-feira. Que Deus possa abençoar a sua vida. Depois você lê esse capítulo todo, capítulo 9 de João, essa história do cego de nascença, você vai se deleitar de forma maravilhosa. É uma palavra maravilhosa. Amém? Pai querido, nós te adoramos, Senhor, pela tua bondade. Te adoramos, Senhor, Deus, por tua graça, porque o Senhor Deus é maravilhoso. Pai, cura a nossa cegueira espiritual. Cura a nossa audição espiritual, a nossa surdez, que às vezes impede de ouvir a tua palavra. Cura-nos, Senhor. Restaura a nossa vida, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Daqui a pouquinho eu vou colocar essa palavra no YouTube. Você vai lá, assista, né? Curta lá, né? Dá o joinha para nós lá, né? Se inscreva no canal. E você será abençoado, tá? Outra coisa, pode compartilhar essa palavra com quantas pessoas você quiser. Não existe direito autorais. A palavra é de Deus. Então fique à vontade para compartilhar com seus parentes, com seus amigos. Deixe que a palavra fale ao coração das pessoas. Que o Deus de Israel esteja com você. Que o Deus de Israel esteja na sua casa. Em nome de Jesus. Amém? Boa noite. Até a próxima quinta-feira, se Deus nos permitir.